Há histórias que não se contam apenas por datas. Elas contam-se pelas vidas transformadas, pelos sonhos partilhados e pela fé que atravessa gerações. Hoje, celebramos 70 anos da Juventude Metodista Wesleyana do Circuito do Quartel, uma história feita por homens e mulheres que decidiram responder ao chamado de Deus. Convidamos a ti a caminhar conosco nesta história de 7 décadas. A nossa igreja era a igreja sempre dirigida pelos superintendentes que vinham da África do Sul, brancos. Aqui só tínhamos pastores nos 4 circuitos: Quartela, Catembe, Mavalane e Xilembeni. Xilembeni hoje que é ali para o norte, é ali para o sul. Não havia ali Xilembeni norte, não havia Xilembeni sul, era só Xilembeni circuito. E então, quando iniciou a juventude, viram os outros igrejas, presbiterianos, metodista unida, os nossos jovens também viram que melhor devia ser assim. Então iniciaram o encontro de juventude, mas sempre vinha juntar-se num circuito, ensaiar, principalmente em Mavalane, porque lá em Mavalane havia uma pessoa que era dinâmica a cantar, Mano Goodwin Mata. Ele é que ensinava a cantar a juventude. A nossa juventude foi fundada, de facto, em 1956, quando a nossa igreja ainda dependia da África do Sul. O pastor missionário vinha da África do Sul e vivíamos ali na 24 de julho. A igreja estava ainda ali na Avenida 24 de julho, ocupava aquele quarteirão ali onde está a pastelaria Versalhes. Então, e depois viram que isso já é difícil. A pessoa sair de Catembe, e de Xilembeni, onde quer ir. Então pronto, separaram-se a juventude. De Catembe ficaram Catembe, de Quartela, Quartela, Mavalane, Mavalane. Isso era a forma já de fazer que a juventude cresce. A juventude andava porque havia um trabalho a partir da base para o topo. Isto é, o conhecimento era adquirido nos jovens para poder transmitir e andar. Mas os jovens lutavam muito para atingir o alto nível, vamos dizer assim, porque é aí onde estava. Havia não só ver, ensaiar, sair, não. Havia um estudo de conhecimento dos jovens. Então, os jovens aprendiam muito a partir dos velhos para poder roubar o que é válido agora. Então, por isso, o conhecimento era a partir dos nossos pais, que sempre lutavam para cumprir a orientação da Wesleyana, de modo que nunca podem falar que este jovem é wesleyano, porque todos sempre estavam juntos e lutavam para preservar a identidade da Wesleyana. Não, por isso, lutavam para conseguir manter os jovens fortes no sentido de aprendizagem. Todos aprenderam uma coisa que amanhã, hoje, serve para o benefício da juventude. Eu quero dizer que, para mim, é muito importante que a juventude atual saiba que
Se hoje são aqueles que são, é porque houve alguém que pensou em criar juventude. E assim sendo, devem continuar a desenvolver, devem continuar a criar novas formas de captar mais outros jovens, porque eu sei que ainda deve haver muitos jovens, filhos de cristãos, filhos de metodistas, filhos de religianos do quartel, que não participam na juventude. Portanto, é ocasião de também procurar a forma de sempre angariar mais jovens para o crescimento não só da juventude, mas da própria igreja, do próprio circuito de quartel. E que desses jovens também saiam bons obreiros para a igreja poder evoluir. Também há aquilo que cada um, com o seu conhecimento, com o seu... vocês muito bem estão a estudar, muitos estão avançados, já estão na universidade, têm possibilidade de criar formas de mais angariar os jovens, mais atrair jovens para o vosso grupo possa crescer e evoluir e transformar-se. Porque de onde nós partimos para hoje há uma diferença muito grande. O vosso conhecimento, aproveitem também o vosso conhecimento para, então, tornar a juventude mais competitiva, mais evolutiva e mais demonstrativa daquilo que é a religião cristã. Criamos aquelas insígnias que acho que herdaram, ainda tem, que é o emblema que continha uma âncora. Então, por que criamos aquela insígnia? No nosso pensar nessa altura foi que queríamos ter algum símbolo que a juventude, quando o adotasse, soubesse manter-se e fixar dentro da juventude, porque havia casos de abandono, né? Entravam, depois abandonavam. Então nós precisamos criar uma coisa em que a pessoa tem que jurar, hein? E que vai ficar mesmo na juventude. Mas que coisa deveria ser? Então pensamos como nós atravessávamos outros com a tempo e tal, íamos barcos, e o barco fica sustentado por uma âncora. Quando põe uma âncora fica fixa aí e não sai, mesmo que haja vento, que haja não sei o quê, tempestades ou coisas assim parecidas. Quando tem uma âncora fica. Então nós dissemos, bom, é esse o nosso símbolo. Nós também queremos ter uma âncora que vai nos fixar dentro da igreja, que não nos vai deixar desaparecer de qualquer maneira, porque às vezes aparecíamos, rapazes, depois desaparecia, deixava de ter a igreja. Então, não, quem deve entrar na juventude tem que saber jurar que de facto vai ficar na juventude. Os anos passaram e novos desafios surgiram. A juventude crescia, adaptava-se a novas mudanças e o propósito de servir a Deus continuava firme. Os maiores desafios da juventude, primeiro foi levantar ou ativar a juventude a nível do circuito, que já estava um pouco relaxado, mas para tal tínhamos que começar das sociedades locais. Então, o nosso grande desafio foi esse, irmos às sociedades locais para tentar reativar os jovens, falar com os jovens, sensibilizar acerca da juventude, de participação na igreja e isso aí. Olá a todos, chamo-me Noêmia Domingos Tsukana Frederico, mais conhecida pela juventude brasileira por Mana Mimi.
Eu entrei na Juventude Metodista Wesleyana em 2011 e em 2013 fui eleita a secretária do circuito, no mandato da irmã Carolina Nhaca Manamacar. Em 2016 fui eleita a presidente do circuito e fiz 2 mandatos. Naquela altura a juventude era muito ativa, a juventude respeitava a igreja no geral, respeitava os princípios da igreja, respeitava os líderes, respeitava também a liderança da juventude do circuito. Os momentos mais marcantes nossos foram os nossos acampamentos, os sínodos, onde tínhamos a oportunidade de conhecer irmãos dos outros circuitos, conhecer irmãos das outras províncias também. Aproveitávamos também para aprender, brincar e, acima de tudo, elevar a palavra de Deus. Nos dias de hoje, a juventude do circuito de quartel demonstra um crescimento espiritual muito avançado. Temos notado porque as atividades do circuito de quartel têm sido mais espirituais. Eu entrei como conselheira da juventude, na verdade foi em 2013. Eu recordo em 2013 eu estava de barriga do meu caçula, que hoje em dia está com 12 anos. Foi um pouco difícil na época, porque eu acabava de conhecer a Deus, acabava de engrenar na metodista. Então foi um desafio grande. Quando me convidam para ser conselheira, meu Deus, mas o que essa juventude viu em mim? Mas abracei a causa. O que foi difícil, eu não entendia nada, tive que pegar o estatuto para começar a ler, só para me inteirar mais ou menos o que é trabalhar com a juventude e também o que é ser wesleyano na sua essência. Bom, as conquistas foram positivas, porque também tivemos a ajuda dos conselheiros. Na minha época, os conselheiros eram a conselheira Sérgia, o conselheiro Mondlane, o conselheiro Virgílio. Então foram conselheiros que sempre estiveram perto da juventude. Qualquer coisa que acontecesse ou qualquer coisa que nós quiséssemos, ligávamos para eles, eles davam um total apoio, 100% mesmo. E a juventude da sociedade local de Salomão Mativul não participava nas atividades. Então a nossa missão foi de ir até lá, tentar entender se há jovens ou não há. E graças a Deus tinha lá jovens e conseguimos erguer a juventude, juntou-se ao circuito, como também a juventude de Nhaca também fizemos a mesma coisa, fomos para lá em Nhaca, fizemos um acampamento, fomos reativar a juventude. Para ter mais participação, tínhamos atividades a cumprir. O tempo foi passando, contei muito com a ajuda da própria juventude. Eles ajudaram muito. Recordo-me uma das vezes que a Macari, a Carolina Nhaca e que Deus já tenha, a Mana Carmen, foram lá em casa. Mãe, nós viemos aqui para te dar força. Não tenhas medo. Qualquer coisa, nós estaremos lá para te ajudar. Então, para mim, isso foi muito positivo. Foi muito positivo, porque realmente aquele medo, né? Como vou enfrentar esses jovens? Como me dirigir a eles primeiro, né? Então, fui aprendendo com eles. Eu também tinha alguma coisa para ensinar e eles foram me ensinando. O conselho que eu daria aos jovens do circuito de quartel é de não saírem da juventude antes dos 35 anos ou antes do casamento, porque é um grupo que nos faz crescer espiritualmente e também dá a oportunidade de passarmos a experiência para os irmãos mais novos. Não foi uma tarefa fácil, pois tive que substituir alguém que era tão especial para a juventude, a irmã Noêmia Domingos. Nesse período, após a saída dela, assumi a juventude
e tive que entender ou se enquadrar dentro daquilo que era a estrutura, trazer aquilo que era ideias para poder fazer com que a juventude tivesse o mesmo nível que já tinha antes. Mas nesse período depois nos deparamos com a Covid, que fez com que a juventude tivesse que parar por um período, mas quando regressamos tivemos um déficit, pois alguns jovens já não poderiam mais voltar à juventude por diversos motivos, mas tivemos a iniciativa de ir em busca dentro da escola dominical, dentro das sociedades locais, de modo a juntar o grupo da juventude novamente e prosseguir com os trabalhos de Cristo. Não foi fácil, foi difícil, mas pudemos juntar a juventude novamente com a graça de Cristo e juntos pudemos caminhar desenvolvendo atividades que pudessem elevar aquilo que era o nível da juventude, a nível de oração, louvores e aquilo que era a irmandade entre o grupo. Com isso, aprendi coisas muito boas e vi que a juventude tem um futuro promissor, pois os irmãos se conectam por um coração, um só caminho naquilo que é o trabalho de Cristo. Em primeiro lugar, queremos agradecer a Deus pela oportunidade que nos deu de estar com a juventude. Encerrar o ciclo é alegre, ao mesmo tempo triste. Alegre porque vamos dar oportunidade a novos membros para poder trazer novas ideias, trazer novas perspectivas para a própria juventude, e triste porque queríamos continuar a dar mais pela juventude, queríamos fazer muito mais daquilo que foi feito para poder ver a juventude continuar a crescer. Dizer: tenham muita força, prevaleçam, sejam unidos e focalizem-se naquilo que é a vontade de Cristo, pois todas as coisas se resumem no amor a Jesus Cristo. Está de parabéns à juventude do Circuito do Quartel pelos 70 anos, que Deus vos abençoe. Um abraço. Feliz aniversário, juventude. Continuemos a crescer, crescer, crescer e crescer. 70 anos depois, olhamos para trás com gratidão e para frente com esperança. Hoje, celebramos o chamado daqueles que iniciaram esta história, da geração que manteve esta chama acesa, e acreditamos que Deus continuará a escrever novos capítulos através da juventude do Circuito do Quartel. Que este legado permaneça vivo, inspirando gerações presentes e futuras a servir com fé, amor e compromisso, porque esta história não termina por aqui. Ela continua em cada criança e em cada jovem que decide servir a Deus. Parabéns, Juventude Circuito do Quartel! 70 anos caminhando em um caminho e um coração!